muito importante para a gente aqui comentar. E momento de aprendizado também, vai ter uma aulinha muito legal, cara. Vai ter uma aulinha muito bacana aqui, que é o seguinte. Vamos lá. Escuta comigo. Hugo Freitas publica o seguinte aqui. No STF, Santa Catarina citou o economista Thomas Sowell ao defender a lei estadual que baniu cotas raciais no vestibular. Tá aqui, ó. Já sorteei vários livros dele aqui na live. Thomas Sowell, negão é bom demais, da editora Faro, tá? Você pode pegar aqui, ó, na editora Faro, são os livros mais recentes do Thomas Sowell, estão na editora Faro, tá? Aí tem vários livros deles aqui embaixo. Ele é um autor, é tipo aquele Theodore Dalrymple, é o Tolkien, Olavão, Thomas Sowell. Leia tudo. Sven Hassel, adoro essa história de Segunda Guerra. Leia tudo desses autores, que eles são maravilhosos, cara. Maravilhosos. Tem muito autor, o Chesterton, essa galera você pode ler qualquer coisa deles, tá? Então, o que aconteceu? Aqui tem, ó, vamos botar aqui a fotinha dele ali. O que aconteceu foi o seguinte, olha, isso aqui é muito importante, tá? Chegou uma controvérsia essa semana, controvérsia pra essa turma, né? Pra gente é super natural. Chegou no Supremo Tribunal Federal, tudo vai parar lá, puta, impressionante. Santa Catarina passou a defender uma lei estadual que baniu as cotas raciais. Tá banida, as cotas raciais. Não vai ter mais vestibular com cota racial. E eles resolveram localmente que os critérios são socioeconômicos. Se a pessoa veio de uma escola pública, ela tem uma preferência. Se a pessoa tem comprovadamente na sua família uma renda baixa, ela tem preferência. E só acabaram os critérios de anão, negro, viado, essas coisas todas que tem as cotas que surgiram aí, né, com seus termos mais apropriados. Eu sou das antigas, cara, eu não consigo falar os termos novos, tá? Mas aí, tá valendo, né? Vocês entenderam. Então, o ponto central do estado lá de Santa Catarina, que eles argumentam, e eles sacaram o livro do Thomas Sowell. Isso será notícia mundial, tá, gente? Essa notícia vai correr o mundo. Eles sacaram o livro do Thomas Sowell, tá? Para usar como argumento na peça dentro do Supremo Tribunal Federal, tá? Então, o ponto central da teoria do Thomas Sowell e que foi apresentada pelo estado de Santa Catarina é que políticas que são apresentadas como temporárias, como é o caso das cotas, elas não trazem um ponto final jurídico crível. Ela é apresentada como temporária, mas ela se torna perene. Ela desvia e, por ser perene, ela deforma. Esse é o argumento macro, né? Eu vou explicar em mais detalhes, tá? Então, eles estão argumentando que, na prática, isso que é temporário se perpetua, tá? E para sustentar essa tese, sacaram o livro do negão bom demais, tá? Então, tá aí, esse é o ponto da maneira macro, tá? Então, o Estado está argumentando que essas ações afirmativas aí que são baseadas em atributos identitários, raça, gênero, tarará, etc., são todos argumentos muito vagos. São argumentos que também podem ser arbitrários. Nós tivemos que montar no Brasil, para vergonha do futuro do Brasil, tribunais raciais nas universidades. Você tinha no nazismo e no Brasil. E tem gente que acha que está tudo bem. Tribunais raciais. 2 países que tiveram, Brasil e Alemanha, para classificar as pessoas por cor de pele, a tez ali e tal. É uma vergonha, uma das maiores vergonhas da República, mas está aí circulando como se normal fosse, tá? Então, quando você faz coisas arbitrárias como essas, coisas que são dificílimas de você verificar, por exemplo, saiu uma pesquisa dizendo que, saiu uma matéria dizendo que o neguinho da Beija-Flor, que ele é da cor do meu fundo aqui, tá vendo? O neguinho da Beija-Flor foi fazer um exame genético
E o resultado deu que deu 70% de europeu no sangue dele, na genética dele. Complicado, né, cara? Complicado. O cara é mais branco do que eu geneticamente, não sei. A minha bisa era índia, né? Minha pentavó era índia. Deve ter alguma mistura aqui, né? Então, eles argumentam o seguinte: essa matéria do Neguinho da Beija-Flor está disponível, você consegue achar na internet rapidamente aí. O Neguinho da Beija-Flor, teste europeu, DNA, você vai tomar um susto lá. Tem inclusive programa de televisão ele falando sobre isso, né? Que foi um susto, né? Então, o argumento do Estado fala, ó, isso é muito subjetivo, é difícil de verificar. Você acaba criando tribunais, cara. Isso é uma vergonha. Para você vai pegar uma pessoa e falar que ela tem direito ou não tem direito, que são critérios que não são objetivos. Eles preferem critérios socioeconômicos reais de problemas que estão acontecendo agora, tá? Que são problemas objetivos, que você coloca a tal da impessoalidade, a impessoalidade que o Estado é obrigado a ter e está escrito na Constituição. Tem que ser impessoal, a lei tem que ser pessoal, o critério tem que ser impessoal. E o critério de cota, ele é pessoal. Ele é inconstitucional na sua origem, né? Então, o Estado brasileiro, ele afirma que ele, como Estado, ele exerce uma autonomia federativa. Santa Catarina, Rio de Janeiro, Minas, São Paulo, por sermos uma federação, existe um nível de autonomia. Essa porra de tudo em cima do governo federal, isso é invenção de Vargas. Tá? Isso foi uma continuidade da República e agora está dentro do golpe do STF. Continuar com isso, querer centralizar tudo, mas os nossos estados, eles têm autonomia. Por isso que você tem CPF e você tem carteira de identidade. A identidade, tradicionalmente, é feita pelo Estado, pelo Detran, tá? E o CPF federal. Esta autonomia dos estados que produziram esse tipo de coisa, você tem que ter, o ideal é o modelo americano e o modelo suíço, né? O modelo americano, você vê, os estados têm Senado, o Estado tem Suprema Corte. Por quê? Amanhã depois, se o Estado resolve se separar da nação, ele já tem a estrutura de independência. Por isso que os estados, numa federação, precisa ter uma independência jurídica e política. Senão você não é uma federação, você não é uma junção de várias coisas. Então, Santa Catarina está levantando essa cartinha. Peraí, atenção. Somos uma república federativa e eu tenho autonomia. E nós estamos trabalhando para resgatar a finalidade ética dessas supostas ações afirmativas aí. Então, vamos ampliar as oportunidades de acesso ao ensino sem deslocar as pessoas numa fila pública com base identitária, tá? Então, um outro ponto da teoria do Thomas Sowell que eles estão colocando nessa defesa, eles estão dizendo o seguinte: toda vaga, é a teoria da igualdade formal que eles chamam, toda vaga concedida a alguém, ela retira a vaga de outro candidato. Se não é natural, você vai tirar a vaga de outro candidato. Ou seja, esses rearranjos identitários violam a ideia do tratamento do indivíduo como um fim em si e não como um instrumento estatístico apenas. Então, eles apontam nessa teoria de que quando você faz essa movimentação artificial na fila, você apenas gera estatística. De tantas pessoas receberam, mas você destruiu a fila, destruiu o mérito e você não considerou o problema real, que é o problema do momento, que é o problema social, tá? Eu conheci uma família negra no Rio de Janeiro, que a gente conversando sobre essa questão de cota, e eles achavam que eles tinham direito, né? Mas eu perguntei, mas quem foi seu pai? Quem foi seu avô? Aí falou, o avô dele tinha vindo dos Estados Unidos no começo do século XX e ele era de uma origem americana. Aí eu perguntei, mas vocês estão querendo o benefício
que é criado para os descendentes de escravos brasileiros e você é oriundo de um americano que veio para cá no século XX com nenhuma ligação com a escravidão brasileira. Aí ele falou, E não tinha pensado assim. Então o fato da pessoa ter uma tez mais escura, qual a relação que ele tem com a escravidão brasileira? Nenhuma. Ele pode ser de uma família africana recente que veio para aqui. Eu estudava ali na Glória, né? Onde eu ia mais cedo assistir as aulas do Enéas, na Souza Marques. Estudava na mesma universidade, de noite era TI, de dia era medicina. E do lado tinha uma fundação que cuidava de exilados. Tinha uma fila enorme lá para o pessoal receber uma ajuda financeira, comida, pessoal exilado que veio da África. E eu ficava olhando aquela fila, eu falava, pô, ainda bem que tem, né, um serviço aqui para ajudar essas pessoas que chegam numa situação precária e até conseguiam arrumar um trabalho, um emprego. Tava lá aquelas senhoras. Era diferente naquela época, a migração que você vê hoje, tem muito homem. Naquela época que eu olhava era diferente, tinha muita mulher com vários filhos em volta, né, muitas senhoras e tal. E eu olhava e pensava a mesma coisa, olha lá, a gente vai olhar na rua, vai pensar que é alguma pessoa que tem direito, alguma cota, porque acabou de chegar da África aqui. Não participou, a família não tem relação no território brasileiro com a escravidão. É problema de lógica, né? Então, o pessoal de Santa Catarina falando que eles apenas estão gerando estatística. Não estão fazendo nenhum tipo de correção, tá? E ainda levantaram mais um tema em si, que é o seguinte: o risco da estigmatização. Isso também está no livro do Thomas Sowell, tá? Que é o seguinte: políticas identitárias, elas podem reforçar um preconceito de mercado, tá? Um preconceito muito natural nas pessoas, que ela sinaliza que aquele beneficiário, ele entrou por critérios distintos de competência. Não foi competência. Estão trazendo a teoria e mostrando, olha, isso gera um tipo de discriminação. Então, esse cara é sensacional, cara. O Thomas Sowell é um economista americano, formado em Harvard, Chicago. Ele é conhecido pelas análises que ele faz política, entrevista, texto, artigo, livro, todas muito baseadas em engenharia social, né? Então, e tá dentro, no cerne na obra dele, a injustiça dessas políticas. Então, as teorias que são... Eu achei fantástico esse caso, porque as teorias do livro dele que estão aplicadas, que graças a Deus a política está começando a ler essas coisas. A primeira é que, aprendam isso, gente, toda critério de seleção por preferência, como está sendo feito aqui, elas tendem a se perpetuar, tá? Porque existe todo um ecossistema que é criado em volta, né? Você lembra? A galera que está no tribunal racial lá ganha comissão. Tem um monte de gente na máquina pública que ganha dinheiro com essas políticas identitárias. Isso vai criando uma estrutura em volta do tema que depois você não consegue romper. Você não consegue abrir isso aí depois. Então, a ideia é o seguinte: sem um gatilho claro de encerramento dessa questão identitária, né, encerramento dessa política, que ela é apresentada na origem como temporária. A primeira vez que aconteceu foi no governo Garotinho, tem mais de 20 anos. É um temporário que já tem 20 anos. É igual a Fundação da República, não sei se vocês sabem. No documento de Fundação da República fala que ela é temporária, ela é provisória, que ia fazer um plebiscito para saber a vontade popular. Levou 103 anos para fazer o plebiscito. Então, desde 1889 até 1993, a República Brasileira foi provisória na sua fundação. O Brasil tem dessas coisas. Então, ele fala o seguinte, programas universitários criados com um prazo de revisão acabam sendo renovados permanentemente, quando qualquer ente federativo tenta reverter ou interromper essas renovações, já se criou uma máquina que está se locupletando disso, um monte de gente ganhando dinheiro, ganhando politicamente, ganhando de tudo quanto é maneira,
que você não consegue depois, politicamente nem juridicamente, interromper isso. Então, nasce provisório, premissa falsa, escolhe por critérios identitários, premissa falsa, e depois vira uma máquina de moer dinheiro, e como a gente está vendo agora, uma máquina produtora de injustiças. Está lá no argumento contra o STF, tá? Então, eles argumentam também que o critério é vago, o critério não ajuda, a identidade é fluida, é difícil de você aferir, e que renda. E se a pessoa veio de uma escola pública, isso está absolutamente mensurável, tá? Então, dois candidatos com trajetórias semelhantes, eles podem receber tratamentos absolutamente distintos por causa de uma autodeclaração identitária. Já a renda familiar, histórico escolar, permite verificação documental. Já já vou mostrar para vocês um gráfico que explica isso aqui muito melhor. Então, ele fala o seguinte, ó, o Estado, pela própria Constituição brasileira, e é um argumento muito fraco para você botar no STF, falar sobre a Constituição brasileira, eles limpam a bunda com a Constituição todos os dias, o Estado deve ordenar essa fila por critério impessoal. Eles estão argumentando lá. Os critérios devem ser gerais, devem mover as pessoas, né, por base em coisas verificáveis e que sejam inescapáveis, tá? Tem que romper esse cenário que está acontecendo agora. Então, por exemplo, você tem um concurso público e você altera a ordem final por atributos de identidade num concurso público, você vai mudar o resultado do concurso inteiro para todos os demais concorrentes. Você mudou o resultado todo. Ainda que as outras pessoas tenham a pontuação superior. Então, quando tem dois caminhos alternativos de seleção, ou por competência ou por atributo, surge uma correlação absolutamente negativa e artificial entre competência e atributo dentro daquele grupo que está selecionado ali no concurso. Mesmo que isso não exista no mundo real, e não existe, tá? Você consegue cometer essa injustiça, porque se parte dos aprovados entra por nota e uma outra parte entra por cota, qualquer observador externo vai inferir erroneamente que cotista tem nota menor, reforçando esse estigma, tá? E ainda que fora do processo não haja uma diferença real. É inescapável. Você vai entregar para a sociedade o conceito de que o cotista é inferior. Só entrou por causa da cota. Só saiu por causa da cota. Você vai cair inescapavelmente nisso. Aí, este gráfico aqui, ele é muito interessante para a gente comentar, porque é o seguinte, ele é uma ilustração didática desse evento, tá? Exatamente desse evento. Porque, no fim, lá na teoria do Thomas Sowell, que está sendo utilizada no tribunal, e o pessoal de Santa Catarina citou a teoria, que se chama o paradoxo de Bergson. Isso é citado na... Cara, isso vai virar tema mundial, tá? Parabéns ao pessoal de Santa Catarina. Porque é o seguinte, o paradoxo de Bergson, que é aplicado aí nesse debate sobre cotas no mundo inteiro, tá? Ele fala o seguinte, ó, esse gráfico da esquerda, ele é o mundo real, tá? Você tá vendo o mundo real, cada pontinho do lado esquerdo aqui é uma pessoa, tá? O eixo X é questão de aparência, tá? O eixo Y é talento. Tá distribuído aí. Então, a nuvem, ela é simétrica, a linha pontilhada ali, quase horizontal, mostra que não há praticamente como você associar aparência e inteligência, aparência e conhecimento, você não consegue. Aquilo é equilibrado, isso é dado estatístico plotado no mapa, tá? Então, no conjunto total da população, não existe nenhuma, isso é linguagem estatística, né? Correlação relevante entre aparência e talento. O cara é feio igual uma jaca ali na frente, chega a doer e é um gênio. E a outra moça do lado é linda de morrer, é burra igual uma porta. E você tem do lado dela que é belíssima, é uma engenheira brilhante. E por aí você tem de
tudo na sociedade. Então, isso é distribuído, tá? Difícil é ver petista bonito, mas tudo bem, isso é distribuído, tá? Mas isso é um outro tema, tá? Então, não existe correlação relevante na sociedade gráfico da esquerda entre aparência e talento. Gente talentosa e menos talentosa está espalhada igualmente entre os grupos de bonitos e feios e por aí vai, tá? Esse é o ponto-chave. O preconceito não está nos dados originais. Está aqui. A distribuição social é absolutamente democrática entre qualquer tipo de critério físico e inteligência, sabedoria, conhecimento, tá? Beleza. O gráfico da direita é a aplicação da cota. Aqui acontece uma mudança importantíssima. Os pontos azuis são as pessoas selecionadas, as pessoas aprovadas. Os pontos cinzas são as pessoas que ficaram de fora da seleção. Porque agora o critério ele é duplo. Ou você entra por talento, que é uma nota alta, né? Ou você entra por alguma critério identitário, alguma aparência, alguma identidade, alguma cota te jogou lá dentro. Então, o resultado visual que a gente está vendo, que é a linha pontilhada, a linha do viés, ela desaba, ela cai. Aquilo que era um equilíbrio na sociedade agora está absolutamente desequilibrado. O que você está vendo é a linha da injustiça. Quanto mais torta essa linha, mais injustiça você cometeu. Então você vê a correlação negativa artificial entre talento e aparência dentro do grupo aprovado, ela é gritante ali. Então, entre os aprovados, você passa a perceber que quem tem certa aparência tem, em média, menos talento. E que tem mais talento tende a ter uma determinada aparência. Você vai desviando. Aquilo que era distribuído natural passa a ser artificial. Mas isso, e o gráfico mostra, é o seguinte: isso não existia no mundo real, que é o gráfico da esquerda. Foi criado pelo método de seleção, não pelas pessoas, não pelo conhecimento das pessoas, tá? E esse é exatamente o argumento usado por Santa Catarina no STF. É isso aí. Quando o Estado cria dois caminhos de entrada, um é mérito puro e o outro é identidade protegida, o Estado está misturando os dois critérios diferentes na mesma fila de entrada. Então o efeito colateral é inevitável. Qualquer observador de fora passa a suspeitar. Será que essa pessoa entrou pela cota ou pela nota? Você já não sabe mais. No gráfico da esquerda, é impossível você saber. No gráfico da direita, você já consegue perceber, tá? O beneficiário da cota, ele vai carregar um estigma, mesmo quando ele é altamente qualificado para aquela função. Mas você olha no currículo dele lá, ele entrou por cota, aí o pessoal, é ou não é? Sem demagogia, é ou não é? Porque o preconceito, ele deixa de ser um preconceito social, que o cara veio de uma origem pobre, venceu na vida. Aí era o contrário, antigamente era, porra, esse cara é foda, hein? Esse cara é bom, garoto bom. Lá, porra, essa menina arrebentou aí e tal. Agora não, entrou por cota. Aí, só que isso é induzido pelo próprio Estado, tá? Então, Santa Catarina sustenta que critério socioeconômico não cria esse efeito, porque todos continuam competindo pelo mesmo eixo de mérito, tá? Apenas com uma compensação material prévia muito verificável, que naquela origem de gente pobre não tem tem nada a ver com nenhum traço genético daquela pessoa, nem histórico, nem familiar. É aquela condição que está doendo naquele momento. Já os critérios atuais identitários defendidos por todo mundo já acendeu uma luz amarela geral no Brasil. Gilmar Mendes já pediu para se pronunciar. Santa Catarina tem que explicar o que eles estão fazendo aí e tal. Porque o Estado, de uma maneira artificial, quebrou essa impessoalidade. Eles estão confundindo mérito com atributo e produzem. Isso é no Brasil inteiro, né? Santa Catarina que reagiu aí com coragem. Então, que eles estão apenas produzindo estatística. Eles não estão produzindo bons formandos, nem aplicando os critérios morais. Estão só produzindo política. No geral, a defesa de Santa Catarina fala, isso não é nem pelas pessoas, não é nem pelos cotistas. Vocês estão apenas produzindo material político para ficar reafirmando essa porra, tá? E não é que alguém aqui, eu, vocês, né, o pessoal de Santa Catarina acha
que os cotistas são menos capazes. Cara, o desenho do sistema força essa aparência e ele comete injustiças em todas as vezes que ele vai fazer processo de seleção. Nós estamos vendo um monte de matéria aparecendo na imprensa aí sobre gente negra que é excluída do processo. Gente que se enquadrava e que perde o emprego, perde a bolsa, perde a vaga na faculdade. A máquina está já atacando. Então, inicialmente, os pardos, que eram considerados negros, agora estão sendo descartados. O pessoal do movimento negro, tem uma outra matéria sobre isso, o pessoal do movimento negro começou uma luta contra os pardos. Agora, porque eles estão a afirmativa deles é que eles estão se locupletando das cotas, que eles não teriam direito. Como os brancos não estão mais ligando com nada, né? Não estão nem aí. Agora o problema é com os pardos. Tem uma matéria para a gente ver daqui a pouco, tá? Então, o que o pessoal de Santa Catarina está dizendo é que o preconceito está nascendo do método. O método está gerando o desvio. O método está gerando o preconceito. O método está gerando discriminação. E as universidades estão tendo que se adaptar às pessoas que estão entrando com um critério menor de conhecimento e os cursos estão baixando a régua. Então está jogando tudo para baixo. Então, por isso que esse argumento que está sendo colocado por Santa Catarina com muita coragem não é um argumento emocional, não é um argumento ideológico. Eles trouxeram estatística, eles trouxeram leis, tudo que é institucional, e trouxeram coisas previsíveis para serem impostas no processo de seleção. É exatamente esse ponto que Santa Catarina levou para o STF e eles estão de parabéns. E como federação, tá? O STF, todos esses ministérios que estão participando disso, eles tinham que deixar esse critério ir adiante, o novo. Porque a gente precisa experimentar, você precisa provar, você tem que mostrar que alguma coisa está errada. Você precisa permitir o diferente. Você tem que permitir. Se você coloca isso como obrigatório no país inteiro, você nunca vai saber se aquilo está dando certo ou se está dando errado. Beleza? Então, ó, tá explicado aí, ó. Santa Catarina, Thomas Sowell, tá? Thomas Sowell aí, o essencial. Tá aí, ó, leis, raça, etnia, educação. Na veia, Thomas Sowell na veia, o Davis Hara. Cara, leia tudo do Thomas Sowell. Leia tudo desse cara. Bom demais, cara. Muito bom. Agora, me diga aí. Você sabia? Conta pra mim aí, ó. Conta pra mim aí se você sabia